Sobre regulamento dos fundos imobiliários, né? O regulamento do fundo imobiliário ele deve prever os segmentos de atuação dos fundos de investimento imobiliário e deve também prever a política de investimentos. E essa política de investimentos deve ser quanto aos objetivos do fundo, se o fundo tem como objetivo ganho de capital, ou seja, o ganho de capital é quando você compra um imóvel e valoriza-o, né? E tem e vende e apura um ganho de capital, que é a diferença entre o que você comprou e o que você vendeu. Ou então a renda, por exemplo, quando o fundo imobiliário compra um imóvel, né? E esse imóvel gera um aluguel mensal para este fundo. E esse fundo distribui essa renda na forma de rendimentos para os cotistas, né? Pode ter outros objetivos de fundo também, outros objetivos. Por exemplo, ele pode ter como objetivo ganho de capital e renda, as duas partes, né? Pode ter outros objetivos também, e você vai encontrar isso lá no regulamento do fundo. Também deve ter no regulamento qual que é a liberdade de atuação dos gestores e administradores, né? Se é um fundo de gestão ativa, ou seja, os gestores e administradores possuem maior autonomia para realizar compras, vendas, né, negócios com os ativos do fundo, né? Ou então uma gestão passiva, onde os gestores e administradores têm menos autonomia para isso. Os ativos que podem compor o patrimônio daquele fundo em específico também você vai encontrar lá no regulamento. Se você, por exemplo, está procurando um fundo que investe em imóveis físicos, você vai procurar um fundo com a qual o regulamento diz que os ativos que compõem aquele fundo vão ser majoritariamente imóveis físicos, né? Então, você vai encontrar essa informação essencial lá no regulamento do fundo. Outra informação é a relacionada à diversificação, ou seja, se o fundo vai ter ativos em só uma região, se vai ter apenas um ativo, se vai ter vários ativos em várias regiões do país. Importante também o conhecimento do investidor, né, para essa informação. Sobre a distribuição de rendimentos, né, também o fundo vai informar os investidores sobre a política de distribuição de rendimentos lá no regulamento, se essa distribuição vai ocorrer mensal, se essa distribuição vai ocorrer semestralmente, né, como prevê a lei. A lei também prevê, né, ao menos 95% do lucro caixa do fundo de investimento seja distribuído aos cotistas, né? Então é um tipo de investimento que vai distribuir praticamente todo o seu lucro caixa para os cotistas. E também o regulamento vai descrever sobre a Assembleia de Cotistas, como ela vai ser convocada, né, como ela pode ser convocada, em que situações ela vai ser convocada, sobre as matérias que vão ser deliberadas nessa Assembleia de Cotistas. Então, são informações importantíssimas para o investidor que vão ser encontradas lá no regulamento. Importante mencionar também que a gente viu na aula passada, né, sobre o regulamento dos fundos, e essas aqui são informações complementares especificamente para os fundos imobiliários. Ou seja, os fundos imobiliários devem possuir aquelas informações obrigatórias que a gente falou na aula anterior, acrescidos dessas informações que estão listadas aqui.